Você já se perguntou quem realmente segura as rédeas da sua vida? Além das vozes que te cercam, das pressões que enfrenta ou das incertezas que te assaltam, existe uma realidade mais sólida e duradoura. Deus, o juiz supremo e a autoridade absoluta sobre tudo o que existe. Sua justiça não se adapta a modismos, nem a interesses humanos. Seu julgamento não admite subornos, nem influências externas. Diante dele, as diferenças terrenas perdem o sentido, as desculpas se dissipam e cada um de nós se vê refletido no espelho de sua perfeita integridade. Este vídeo te convida a descobrir como a autoridade inabalável de Deus, sua justiça impecável e sua vontade eterna podem transformar todos os aspectos da sua vida. Longe de ser um tirano distante, Deus é um juiz que, ao mesmo tempo, estende misericórdia e salvação. Seu poder não oprime, liberta. Seu julgamento não destrói, redime. Sua lei não confunde, ilumina. Quando nos submetemos à sua justiça perfeita, encontramos propósito, paz e a certeza de que nada neste mundo pode nos arrancar do cuidado de suas mãos. Antes de começar, quero que declare com convicção e em voz alta: Deus é meu juiz supremo. Sua justiça me guia e sua autoridade me transforma. Com essa afirmação, você abre seu coração para a verdade divina, deixando para trás medos e dúvidas e se preparando para um encontro que renovará a sua maneira de viver. Venha comigo e juntos descobriremos o poder de nos render à justiça perfeita de Deus. Número 1. A autoridade absoluta de Deus como juiz supremo. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele mesmo nos salvará. Isaías 33, 22. Este versículo é muito mais do que palavras em uma página. É uma declaração que nos confronta com a realidade de quem Deus é. Pense bem, não estamos falando de uma figura distante, inalcançável ou indiferente. Estamos falando de alguém que combina em sua natureza divina a justiça perfeita, a direção sábia, a soberania inabalável e o amor redentor. Você percebe o impacto disso? Quando reconhecemos essas verdades, nossa vida pode tomar um rumo completamente diferente. Deus é o nosso juiz. Seu julgamento é perfeito, baseado em uma verdade que transcende as limitações humanas. Não há nada que possa influenciar seu veredicto, nem poder, nem riqueza, nem aparência. Pense nisso. Diante dele, você não pode se esconder nem justificar suas ações com desculpas vazias. Mas não tema, pois sua justiça não é cruel nem arbitrária. É uma justiça que restaura, que coloca tudo em ordem. Talvez você sinta que o mundo te trata com injustiça, que os sistemas humanos falham repetidas vezes. Mas aqui está a promessa: o juiz do universo nunca erra. Ele vê o que ninguém mais vê, e seu julgamento sempre busca o seu bem maior, mesmo que você não entenda no momento. Agora, Deus também é o nosso legislador. E não estamos falando de um legislador como os deste mundo, cujas leis são imperfeitas e frequentemente refletem interesses egoístas. Seus mandamentos são diferentes. Cada um deles é projetado para nos proteger, nos guiar e nos levar a uma vida plena. Alguma vez você já se sentiu perdido, sem saber por onde ir, com um mundo cheio de confusões? Nesses momentos, os princípios divinos são como um farol em meio à tempestade. Suas leis não são um fardo, mas um presente, porque refletem sua santidade e amor. Ao segui-las, encontramos um caminho seguro, um que nos afasta do dano causado por nossas próprias decisões impulsivas ou pelas influências negativas da sociedade. E não podemos esquecer que Deus é o nosso Rei. Que conforto é saber que não estamos sob o governo de um líder corrupto ou fraco. Deus governa com sabedoria infinita e compaixão inesgotável. Seus planos são sempre fiéis, e em seu reino encontramos uma segurança que o mundo jamais poderá nos oferecer. Isso significa que podemos parar de nos preocupar em tentar controlar tudo ao nosso redor.
Render-se à sua autoridade não é um ato de fraqueza, mas de confiança absoluta de que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. Quantas vezes você tentou carregar o peso do mundo nos seus ombros? Hoje, você pode soltar essa carga, pois seu reinado é perfeito e seu cuidado é constante. Mas há algo mais que muda tudo. Este juiz, legislador e rei também é o nosso Salvador. E aqui está a maravilha de seu caráter que nos deixa sem palavras. Ele não usa sua autoridade para nos condenar sem remédio, mas para nos resgatar. Em vez de se afastar, ele se aproxima, nos busca, nos oferece redenção através de Cristo. Você percebe o quão profundo isso é? O mesmo Deus que poderia nos julgar severamente por nossas falhas, escolheu pagar o preço por nossos erros. Essa salvação nos dá uma esperança que nada nem ninguém pode tirar de nós. Então, o que isso significa para você e para mim? Significa que viver sob sua autoridade não é viver com medo, mas com paz e propósito. Ao nos submetermos à sua justiça, obedecermos aos seus mandamentos, rendermos-nos ao seu reinado e recebermos sua graça, experimentamos uma transformação completa. Não precisamos buscar a aprovação dos outros, nem nos deixar levar pelas pressões culturais. Sua autoridade nos liberta, não nos oprime. E nessa liberdade floresce uma paz interior que nos lembra que nosso destino está seguro nas mãos do Criador perfeito. Assim, da próxima vez que você sentir que o mundo está desmoronando ao seu redor, lembre-se deste versículo. Lembre-se de que seu juiz é justo, seu legislador é sábio, seu rei é poderoso e seu salvador é amoroso. Ele é tudo o que você precisa e nele você pode descansar plenamente. Número 2. A justiça perfeita do Criador. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus é verdade e não há iniquidade nele, é justo e reto. Deuteronômio 32:4. Que versículo poderoso, não é mesmo? Essas palavras não apenas revelam o caráter de Deus, mas também nos oferecem uma âncora em meio a um mundo cheio de incertezas e falhas humanas. Deus é a rocha, imutável, firme, confiável. Nele não há erro, não há sombra de maldade, não há falhas ocultas. Sua justiça é perfeita e suas ações sempre buscam o nosso bem, mesmo quando não conseguimos compreender completamente. Quando o texto diz que suas obras são perfeitas, nos convida a refletir sobre como Deus age em nossas vidas. Às vezes, olhamos ao nosso redor e vemos caos, injustiça e nos perguntamos: onde está Deus em tudo isso? Mas veja bem, sua perfeição não está limitada à nossa compreensão. Suas obras não têm defeitos, mesmo quando os resultados parecem confusos aos nossos olhos. Cada detalhe da criação fala de sua sabedoria e cuidado. Desde o design das estrelas até o funcionamento do nosso próprio corpo, tudo reflete uma obra perfeita, sem erros. Isso também se aplica à forma como ele lida conosco. Talvez nem sempre entendamos seus planos, mas podemos confiar que ele não comete erros. Suas ações estão sempre alinhadas com seu caráter perfeito. Falemos agora de seus caminhos cheios de justiça. Já percebeu como é difícil encontrar caminhos retos neste mundo? Os sistemas humanos estão manchados por interesses egoístas, corrupção e, muitas vezes, ignorância. Mas Deus não é assim. Seus caminhos não oscilam com as paixões humanas, nem com as circunstâncias. São retos, fundamentados na verdade absoluta. Quando caminhamos com Ele, encontramos direção, clareza e uma luz que guia nossos passos de forma segura. Não há truques nem enganos em seus caminhos. Ao segui-los, podemos ter certeza de que não seremos levados à ruína, pois seus caminhos sempre conduzem à vida. E aqui vem uma das declarações mais maravilhosas. Em Deus não há iniquidade. Pense nisso. Não há nele sombra de maldade nem intenção prejudicial. Em um mundo onde muitas vezes nos sentimos traídos, abusados ou enganados por outros, saber que Deus é absolutamente puro e justo nos enche de esperança.
Ele nunca agirá de forma injusta. Jamais usará seu poder para oprimir ou manipular. Seu caráter perfeito garante que tudo o que faz é motivado por amor e pelo desejo do nosso bem eterno. Isso não te dá uma paz profunda? Saber que o Criador do universo, o único com poder absoluto, jamais agirá contra o nosso maior bem. Agora, o que fazemos com essa verdade? Confiar no caráter divino de Deus não é apenas um exercício mental, é algo que transforma nossas vidas. Saber que sua justiça é perfeita nos dá a confiança de que, mesmo que o mundo falhe, ele nunca falhará. Isso nos encoraja a entregar nossas preocupações, medos e lutas aos seus cuidados. Mas também nos desafia, nos chama a refletir essa mesma justiça em nossas próprias vidas. Como agimos em nossas relações? Como tratamos os outros? Somos retos e justos em nossas decisões? Tomar Deus como padrão significa viver com integridade, honrando seu caráter em tudo o que fazemos. Então, da próxima vez que você enfrentar uma situação difícil ou injusta, lembre-se deste versículo. Ele é a rocha. Seus caminhos são perfeitos e nele não há erro. Você pode se apoiar em sua justiça, pois ele nunca falhará. E mais do que isso, você pode imitar seu caráter, permitindo que sua retidão se reflita em sua vida. Porque quando vivemos conforme sua justiça, não apenas honramos a Deus, mas também levamos sua luz a um mundo que tanto precisa de esperança e verdade. Número 3. A imparcialidade do juízo divino. Mas Deus é o juiz, a este humilha e àquele exalta. Salmo 75:7. Este versículo nos mostra algo que é difícil encontrar neste mundo: justiça imparcial. Pense nisso. Em um sistema humano, sempre há fatores que distorcem os julgamentos. Aparência, riqueza, conexões. Tudo pode influenciar na maneira como somos tratados. Mas Deus não se deixa levar por nada disso. Ele não se impressiona com títulos, contas bancárias ou a quantidade de seguidores nas redes sociais. Diante dele, todos estamos no mesmo nível. Deus é um juiz que não favorece ninguém, mas também não despreza ninguém. Não é reconfortante saber disso? Muitas vezes sentimos que no mundo há pessoas intocáveis, gente que parece estar acima das regras, enquanto outros são constantemente ignorados ou descartados. Mas com Deus não é assim. Seus julgamentos não se baseiam em aparências ou conquistas, mas na verdade. Isso significa que sua justiça é confiável, porque não está sujeita à corrupção ou aos preconceitos que enfrentamos aqui na Terra. Todos somos igualmente valiosos para Ele, e isso nos convida a nos aproximarmos dele com reverência, sabendo que não há favoritismos em seu tribunal. Agora observe o que este versículo diz: a este humilha e àquele exalta. Isso revela o coração de sua justiça. Deus humilha os soberbos, mas não por crueldade, e sim para corrigir o orgulho que nos afasta dele. Afinal, o orgulho é uma barreira que nos impede de reconhecer nossa necessidade de sua graça. Por outro lado, ele exalta os humildes, porque a humildade reflete um coração disposto a depender dele. A justiça de Deus não se baseia em impulsos ou emoções momentâneas, mas em um conhecimento perfeito do que cada um de nós precisa para se aproximar de seu propósito. Isso nos adverte contra duas atitudes: a arrogância e o desespero. Ninguém é tão alto a ponto de estar fora do alcance de Deus, nem tão baixo a ponto de ele não poder levantá-lo. Se alguma vez você se sentiu preso em uma situação de desespero, lembre-se de que Deus tem o poder de exaltá-lo e de lhe dar um novo começo. E se em algum momento você acreditou que já tem tudo resolvido e não precisa de mais ninguém, cuidado, porque o orgulho pode ser o primeiro passo para uma queda que o humilhará. Por isso, confiar na justiça de Deus nos traz paz. Talvez neste momento você sinta que a vida não tem sido justa com você. Talvez você tenha sido acusado injustamente, traído ou ignorado.
Mas lembre-se disto, Deus vê tudo, Ele não esquece, não ignora e não deixa nada passar despercebido. Eventualmente, Ele colocará todas as coisas em ordem. Mas sua justiça não é apenas para o futuro, ela nos transforma agora. Ela nos ensina a tratar os outros com o mesmo respeito e dignidade com que Ele nos trata. Como podemos desprezar alguém sabendo que o juiz perfeito também está avaliando nosso coração? E aqui está o desafio para nós, viver com humildade e retidão. Se sabemos que Deus julga com imparcialidade, o que nos impede de buscar essa mesma imparcialidade em nossa vida diária? Caminhar com humildade nos livra de cair no orgulho que leva à destruição. E viver com integridade nos prepara para experimentar seu favor, não porque merecemos, mas porque seu caráter é fiel. Portanto, em um mundo cheio de julgamentos distorcidos e favoritismos, descanse nisto. Deus é o juiz. Sua justiça é perfeita. Ele humilha os soberbos, mas exalta os humildes. Viva com essa confiança e deixe que sua imparcialidade guie cada passo que você der. Porque no final das contas, o único julgamento que importa é o daquele que nunca erra. Número 4. O alcance universal da justiça de Deus. Diante do Senhor, que veio julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Salmo 96, 13. Este versículo é um lembrete contundente de que Deus não está limitado por fronteiras, culturas ou pelas normas humanas, que muitas vezes parecem tão mutáveis e injustas. Deus não é um juiz regional, nem alguém que se preocupa apenas com certas partes do mundo. Ele é o juiz de toda a terra. Tudo o que existe está sob seu olhar, e sua justiça abrange absolutamente tudo. Quando pensamos na justiça divina, percebemos que ela é diferente de qualquer sistema humano. Os sistemas legais do mundo estão cheios de falhas, corrupção e desigualdades. Mas Deus não opera dentro dessas limitações. Sua justiça é universal, uniforme e perfeita. Ele julga todas as nações, sem se importar com o poder, riqueza ou influência que elas possam ter. Isso significa que nenhum sistema opressor, nenhuma injustiça global está fora do alcance de sua autoridade. Deus vê o que nós não vemos, e sua justiça age onde a nossa não consegue alcançar. Você já se sentiu impotente diante das injustiças que vê no mundo? É fácil pensar que o mal está vencendo, que não há esperança de restauração. Mas este versículo nos lembra que Deus já veio e julgará o mundo com justiça e verdade. Isso inclui cada canto do planeta, desde as nações mais poderosas até as aldeias mais pequenas. Todas as culturas, ideologias, sistemas econômicos, tudo está sob o seu escrutínio. Essa certeza nos enche de esperança, porque nos assegura que as injustiças globais não ficarão sem resposta. E aqui está o mais poderoso. Deus não julga com base nas normas humanas, que mudam com o tempo ou com as opiniões populares. Seu padrão é a verdade absoluta, uma verdade que não depende de acordos sociais ou de forças políticas. Em um mundo onde parece que a verdade é negociável, Deus nos dá um ponto de referência imutável. Sua verdade não se dobra nem se adapta para acomodar interesses humanos. Isso significa que seu julgamento é puro, confiável e justo para todos. Vivemos em um mundo caótico, cheio de corrupção, desigualdades e conflitos. Mas a justiça divina é a nossa esperança no meio de tudo isso. Sabemos que nem a cultura, nem as ideologias humanas, nem os sistemas corruptos podem escapar ao julgamento de Deus. Ele endireita o que está torto, restaura o que está quebrado e estabelece uma ordem perfeita. Por isso, este versículo nos convida a orar pelas nações, a esperar com fé a restauração que só Ele pode trazer. Quando entendemos que sua justiça abrange toda a terra, nossa perspectiva muda. Percebemos que não estamos sozinhos em nossa luta contra o mal. E aqui vem a pergunta importante: o que fazemos com essa verdade? Se confiamos que Deus é o juiz supremo, como podemos refletir sua justiça em nossa vida diária?
A resposta é simples, mas desafiadora. Podemos ser agentes de sua justiça em nossa esfera de influência. Isso significa fazer o bem, rejeitar a injustiça e promover a verdade, mesmo quando isso não for fácil. Cada pequeno ato de justiça que realizamos faz parte de seu plano maior. Nosso impacto local contribui para o alcance global de sua justiça, semeando esperança nas pessoas ao nosso redor. Portanto, quando o mundo parecer fora de controle, lembre-se disto: Deus julga o mundo com justiça e verdade. Seu governo é perfeito e seu plano inclui todas as nações. Descanse nessa verdade, mas não pare por aí. Seja um reflexo de sua justiça no seu dia a dia, porque a cada vez que você escolhe a verdade em vez da mentira, a integridade em vez da corrupção e o amor em vez do ódio, você está mostrando ao mundo o caráter do único juiz que nunca falha. Número 5. Deus conhece o coração e as intenções. Eu, o Senhor, sondo a mente e provo o coração, para dar a cada um conforme o seu caminho e segundo o fruto de suas obras. Jeremias 17:10. Estas palavras são como um espelho espiritual. Elas nos lembram algo que, às vezes, evitamos reconhecer. Deus sabe tudo sobre nós. Não apenas o que fazemos, mas também o que pensamos, sentimos e planejamos em nosso íntimo. Ele sonda a mente e prova o coração. Ou seja, nada do que somos ou fazemos está escondido de sua visão. Pense nisso. Podemos enganar as pessoas. Podemos usar palavras bonitas, agir como se tudo estivesse bem, como se fôssemos perfeitos. Mas, diante de Deus, as aparências não servem de nada. Ele não se deixa impressionar pelo que mostramos por fora. Seus olhos vão diretamente ao que está dentro de nós, às nossas intenções e motivações. Por que fazemos o que fazemos? Por amor, por obediência, por um coração sincero? Ou fazemos para impressionar, ganhar algo em troca, ou até mesmo por orgulho? Deus sabe de tudo. E isso não é para nos causar medo, mas para nos convidar a viver com uma honestidade radical, sabendo que seu olhar é justo e transformador. Deus não vê apenas nossas ações externas. Ele avalia as intenções que as motivam. Isso é importante, porque muitas vezes podemos cair na armadilha de pensar que basta fazer as coisas certas. Mas para Deus, fazer o bem não é suficiente se nossas razões forem erradas. Uma ação que nasce do amor genuíno tem um peso eterno, mas uma ação feita com engano ou hipocrisia é como uma fruta bonita por fora, mas podre por dentro. Nada fica escondido de seu julgamento. Isso nos encoraja a ser transparentes, não apenas com Deus, mas também conosco mesmos. Ser sinceros diante de Deus é o primeiro passo para uma vida coerente. Este versículo também nos fala de retribuição justa. Deus recompensa conforme o fruto de nossas obras, mas essas obras precisam estar alinhadas com um coração puro. Se nossas motivações forem genuínas, encontraremos favor diante dele. Mas, se agirmos com engano ou interesses egoístas, sua justiça ajustará as contas. E aqui está o que é maravilhoso. Seu julgamento não é vingativo, é corretivo. Quando ele nos corrige, não é para nos punir, mas para nos alinhar com sua vontade perfeita e nos conduzir a uma vida mais plena. É aqui que devemos evitar a dupla moral. Não adianta parecer justo por fora se por dentro estamos cheios de orgulho, rancor ou egoísmo. Viver com máscaras, tentando impressionar os outros, apenas nos afasta da verdadeira paz. Por outro lado, a honestidade interior nos liberta. Não há nada mais libertador do que viver sem medo de ser descoberto, porque escolhemos a transparência. Quando somos sinceros com Deus e conosco mesmos, experimentamos uma paz que o mundo não pode oferecer. E saber que Deus sonda nosso coração não deveria nos causar temor, mas nos motivar à mudança. Ele não busca nos condenar, ele deseja nos transformar. Podemos ir até ele e pedir que limpe nossas motivações, que purifique nosso coração.
Essa transformação interior não apenas nos aproxima de Deus, mas garante que nossas ações tenham um valor eterno. Uma oração, um serviço, uma obra de amor que nasce de um coração puro, são agradáveis a Deus e têm um impacto que vai além do que podemos imaginar. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Refletindo, pedindo a Deus que revele as áreas onde nossas motivações não são corretas, confessando essas lutas internas e permitindo que Ele as transforme, porque quando nosso coração está limpo diante de Deus, nossas ações são autênticas. E essas ações autênticas não apenas agradam a Deus, mas também abençoam aqueles ao nosso redor. Viver com um coração íntegro não é apenas uma escolha espiritual, é uma escolha que traz paz, propósito e significado a cada dia. Número 6. Responsabilidade individual, diante do juiz divino. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. Estas palavras nos confrontam com uma realidade que não podemos ignorar. Nosso relacionamento com Deus é pessoal. Não há desculpas, não há como transferir essa responsabilidade e não há ninguém a quem culpar ou de quem depender. É entre você e Deus, ninguém mais. Cada um de nós, individualmente, prestará contas pelo que fizemos, pelo que dissemos e pelas decisões que tomamos em nossa vida. Pense nisso. Muitas vezes, neste mundo, nos escondemos atrás das decisões dos outros. Dizemos coisas como, todos fazem isso, ou foi assim que me ensinaram, ou a culpa é de outra pessoa. Mas diante de Deus, essas desculpas não funcionam. Ele não julga em grupo, não avalia com base no que os outros fizeram, mas olha diretamente para você. E Ele não faz isso com a intenção de condenar, mas com um desejo profundo de que você viva em plenitude e verdade. Compreender isso nos dá uma nova perspectiva sobre nossas escolhas. Nos fortalece, porque se nossa relação com Deus é pessoal, então nossas decisões têm um impacto eterno. Quando a Bíblia diz que prestaremos contas, isso não é para nos assustar, mas para nos levar a refletir. É um convite para vivermos com sinceridade e integridade, sabendo que não há como esconder quem realmente somos. Diante de Deus, todas as máscaras caem. Não adianta justificar nossos erros dizendo que não tínhamos outra escolha ou que estávamos sob pressão. O que Deus valoriza são nossas verdadeiras intenções, nossos motivos mais profundos. Isso nos desafia a deixar de culpar os outros e assumir a responsabilidade por nossa própria vida. Mas aqui está o belo dessa verdade. Quando entendemos que nossa prestação de contas é unicamente diante de Deus, paramos de nos preocupar tanto com o que os outros pensam. Quantas vezes nos sentimos presos ao julgamento humano, às expectativas da sociedade, ao famoso "o que vão pensar de mim"? Mas a realidade é que essas opiniões não têm poder eterno. A única opinião que importa é a do Juiz Supremo, que nos conhece completamente. Isso nos dá uma liberdade incrível, porque já não precisamos nos moldar à pressão social. Podemos viver com confiança, sabendo que nossas motivações e ações serão avaliadas por aquele que vê toda a verdade. Saber que um dia daremos contas também nos motiva a viver de forma obediente e espiritual agora. Não se trata de um medo paralisante, mas de um amor profundo por Deus e de um desejo de honrar sua justiça. Nos esforçamos para obedecer, não por obrigação, mas porque sabemos que o caminho dele é o melhor. Isso nos impulsiona a crescer espiritualmente, a alinhar o que acreditamos com o que fazemos. Porque no final das contas, nossas ações não são apenas externas, mas refletem o estado de nosso coração diante de Deus. E isso nos leva a algo essencial: assumir a responsabilidade desde já. Não espere pelo momento final para refletir sobre sua vida. Este versículo nos convida a corrigir o rumo agora. Podemos começar examinando nossas ações, nossos pensamentos, nossas motivações. Estão alinhados com a vontade de Deus? Se não, este é o momento de mudar, de pedir a Deus que transforme o que não está certo em nós.
Ao fazer isso, não apenas vivemos com integridade no presente, mas também preparamos nosso coração para a eternidade. Prestar contas a Deus não é algo que devemos temer, mas algo que deve nos inspirar. É uma oportunidade de viver uma vida que reflete seu amor e sua verdade. Então, tome esta verdade como um chamado à ação. Viva com responsabilidade, com propósito, e com a certeza de que, mesmo que este mundo falhe em julgar corretamente, o juiz perfeito é sempre justo, sempre fiel e sempre busca o melhor para você. Número 7. Confiança na justiça divina diante da injustiça humana. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12:14. Este versículo é como uma lanterna no meio da escuridão. Ele nos lembra que, embora neste mundo a injustiça pareça prevalecer, nada escapa ao alcance de Deus. Tudo o que está oculto, tudo o que foi feito em segredo, seja bom ou ruim, será julgado. Isso vai além de um alerta, é uma promessa de que a justiça perfeita de Deus prevalecerá. Muitas vezes nos sentimos frustrados com as injustiças que vemos diariamente. Quantas vezes você já pensou, isso não é justo? É natural sentir impotência quando o mal parece prosperar sem consequências, quando aqueles que enganam, manipulam ou abusam do poder parecem sair impunes. Mas veja o que este versículo diz. Deus trará todas as obras a juízo. Nada escapa ao seu olhar. Nenhuma mentira, nenhum ato de corrupção, nenhum abuso de poder será esquecido. Ele vê o que nós não vemos e seu julgamento é completo. Deus não julgará apenas as ações externas, mas também as intenções e os segredos do coração. Isso é importante porque muitas vezes as injustiças estão escondidas por aparências. Há pessoas que parecem justas, mas agem com motivos egoístas. Outras, por outro lado, são marginalizadas ou criticadas pelo mundo, mas guardam em seu interior uma fé e uma bondade genuínas. Este versículo nos lembra que nada fica oculto para Deus. Ele revelará tudo o que está escondido, e isso nos traz consolo profundo diante de injustiças que ninguém mais parece notar. A justiça divina é imparcial e completa. Não há favoritismos, não há erros, não há pontas soltas. Cada obra, boa ou má, receberá sua recompensa ou correção. Este equilíbrio nos assegura que o mal não ficará impune, mas também nos lembra que o bem, por menor que pareça, será recompensado. Muitas vezes fazemos o bem sem que ninguém veja, mas Deus vê tudo. Até os menores atos de bondade, ignorados pelos outros, têm um valor imenso diante dele. Para aqueles que foram oprimidos, traídos ou feridos, este versículo é uma promessa de esperança. Saber que Deus trará justiça nos dá forças para seguir em frente. Não precisamos carregar o peso do rancor ou da vingança, pois Ele cuidará de tudo no momento certo. Quando confiamos em sua soberania, encontramos paz, mesmo em meio à adversidade. Podemos deixar de lado a dor e focar no que realmente importa, perseverar no bem. Mas esta mensagem também nos chama a refletir sobre nossa própria vida. A certeza de que Deus julgará todas as obras nos inspira a viver com justiça e transparência. Às vezes, pensamos que podemos nos esconder, que o que fazemos em segredo não terá consequências. Mas este versículo deixa claro que tudo será revelado. Isso não deve nos causar medo, mas nos motivar a andar em integridade. A vida que vivemos em particular importa tanto quanto aquela que mostramos publicamente. Confiar na justiça divina não apenas nos liberta do rancor, mas também nos dá uma perspectiva mais ampla. Isso nos ajuda a lembrar que nossa luta não é em vão, que o bem tem um propósito eterno e que Deus está no controle, mesmo quando parece que o mal prevalece. Então, da próxima vez que você enfrentar uma injustiça, lembre-se disso. Deus trará tudo a juízo. Você não precisa carregar o peso de corrigir o mundo sozinho. Confie nele.
pois sua justiça é perfeita. E enquanto espera, continue fazendo o bem, sabendo que nada do que você faz por amor a Deus será esquecido. Número 8. Deixar de julgar os outros e submeter-se a Deus. Há somente um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago 4:12. Este versículo nos faz parar imediatamente, não é verdade? Porque, se formos sinceros, todos nós já caímos na tentação de julgar alguém. Talvez não digamos em voz alta, mas pensamos, como ele pôde fazer isso? Ou, eu nunca faria algo assim. E aqui está Deus, lembrando-nos de que há apenas um juiz, apenas um legislador, e não somos nós. Ele tem toda a autoridade para salvar e destruir, enquanto nós, temos um chamado diferente. Quando tentamos ocupar o lugar de Deus e julgamos os outros, estamos assumindo um papel que não nos pertence. É arrogante pensar que podemos emitir julgamentos justos sobre alguém quando não conhecemos toda a história. Deus vê o coração, as intenções, as lutas internas que nem imaginamos. Mas nós, com nossa visão limitada, tendemos a olhar apenas para as ações externas, interpretando tudo segundo nossos preconceitos. Isso, além de injusto, cria mal-entendidos e conflitos desnecessários. Já percebeu como é fácil criticar sem conhecer a situação completa? Alguém toma uma decisão que não entendemos e imediatamente pensamos que sabemos mais, mas o que não vemos é o contexto completo. Talvez aquela pessoa esteja lutando com algo que não conseguimos nem imaginar. Deus, por outro lado, conhece cada detalhe. Ele entende o que levou aquela pessoa a agir, as feridas, os medos, até mesmo as dúvidas. E é por isso que o julgamento dele é perfeito, enquanto o nosso está cheio de erros. Saber disso nos convida a sermos mais misericordiosos, mais compreensivos e a buscar entender antes de condenar. Quando paramos de julgar os outros e confiamos que Deus fará sua obra, experimentamos uma liberdade incrível. Não precisamos mais carregar o peso de decidir quem está certo ou errado. Isso pertence a Ele, e seu julgamento será justo. Enquanto isso, nossa tarefa é amar, servir e crescer em nosso próprio caminho. Porque a verdade é que quando nos concentramos demais nas falhas dos outros, frequentemente ignoramos as nossas. Mas ao deixar de lado esse julgamento, abrimos espaço para olhar para dentro de nós mesmos e corrigir o que está errado em nossas vidas. Reconhecer que apenas Deus é o juiz não apenas nos liberta, mas também nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis. Em vez de criticar, podemos focar em edificar. Em vez de apontar erros, podemos ser uma fonte de apoio e encorajamento. Isso não significa ignorar o pecado ou aceitar tudo sem discernimento. Significa deixar de assumir um papel que não é nosso, confiando que Deus, o único com toda a sabedoria e autoridade, fará o que é certo no momento certo. Submeter-se à autoridade de Deus também nos ensina humildade. Lembra-nos de que não estamos neste mundo para competir ou para sermos melhores que os outros, mas para caminharmos juntos em direção a Ele. Em vez de julgar, podemos orar pelos outros, pedir a Deus que os guie e, ao mesmo tempo, pedir que Ele nos mostre nossas próprias falhas. Pois o mesmo juiz que corrige também nos concede graça, e é essa graça que devemos refletir em nossas vidas. Viver sem julgar não significa ignorar a verdade, mas sim viver com amor e humildade. Reconhecer que apenas Deus tem o direito de emitir sentenças nos permite focar no que realmente importa. Crescer na fé, refletir sua compaixão e confiar em sua justiça perfeita. Então, da próxima vez que sentir a tentação de criticar, lembre-se disto. Há apenas um juiz e não é você. Solte esse peso, confie nele e permita que sua sabedoria guie seu caminho. Número 9. A misericórdia. Acompanha a justiça divina. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89:14. Este versículo encapsula algo único sobre Deus.
um equilíbrio perfeito entre sua justiça e sua misericórdia. Ele não é um juiz severo que só busca punir, mas também não é um pai permissivo que ignora o mal. Tudo o que faz está fundamentado em uma justiça inabalável, mas também flui de uma misericórdia infinita. E isso, quando pensamos bem, nos deixa sem palavras. Imagine um reino cuja base é a justiça absoluta. Esse é o reino de Deus. Seu trono está fundamentado em justiça e juízo, o que significa que nele não há corrupção, não há favoritismos, não há erros. Cada decisão que ele toma é perfeita. Cada veredicto é correto. Em um mundo onde frequentemente vemos autoridades humanas falharem, onde a justiça parece depender de quem tem mais poder ou dinheiro, saber que Deus é completamente justo nos dá esperança. Ele não erra, não muda seus padrões e não se deixa influenciar. Seu reino é sólido e imutável. Mas aqui vem o maravilhoso. Embora sua justiça seja firme, sua misericórdia está sempre presente. O versículo diz que misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Percebe o que isso significa? Enquanto ele julga com justiça, ele também estende sua compaixão para nós. A verdade nos confronta mostrando quem realmente somos, sem máscaras. Mas a misericórdia nos dá a oportunidade de mudar, de começar de novo. Esse equilíbrio é o que torna o julgamento de Deus não frio ou distante, mas cheio de graça. O caráter de Deus não pode ser reduzido a um único atributo. Ele não é apenas justo ou apenas misericordioso. Ele é santo, amoroso, fiel e cheio de verdade. Tudo isso coexiste em perfeita harmonia. Ele não sacrifica um atributo para destacar outro. Isso deveria nos inspirar a adorá-lo, porque não há nenhuma autoridade humana que se compare a ele. Qualquer sistema terrestre, por mais justo que tente ser, sempre falha em algo. Mas com Deus não há falhas. Sua justiça é impecável e sua misericórdia é inesgotável. Saber disso muda a maneira como nos relacionamos com ele. Não precisamos temer seu julgamento se nos aproximarmos dele com um coração arrependido, porque sua misericórdia está disponível para todos que a buscam sinceramente. Isso não significa que devamos tratar sua graça de forma leviana, mas que podemos nos aproximar dele com confiança, sabendo que seu desejo é nos restaurar, não nos destruir. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia nos motiva a buscar um relacionamento mais profundo com ele, um relacionamento onde reconhecemos sua santidade, mas também sua ternura. E aqui é onde podemos aplicar isso em nosso dia a dia. Se queremos refletir o caráter de Deus, precisamos aprender a praticar a justiça com misericórdia. Ser justo não significa ser duro, nem corrigir os outros com arrogância. Significa agir com integridade, mas também estender compaixão. Em nossas relações, em nossas decisões, na maneira como tratamos os que estão ao nosso redor, podemos buscar esse equilíbrio. A verdade e a misericórdia não estão em conflito. Juntas, transformam vidas, restauram corações e criam ambientes de paz e equidade. Assim, toda vez que pensar em Deus como juiz, lembre-se também do seu rosto cheio de misericórdia e verdade. Ele não está ali para condená-lo sem esperança, mas para oferecer uma esperança que nunca falha. Esse é o Deus que governa com justiça perfeita, mas que sempre tem os braços abertos para nos receber com graça. Como não confiar nele? Como não desejar refletir esse equilíbrio em nossas próprias vidas? Ao fazê-lo, não apenas honramos seu caráter, mas também trazemos um pedaço do seu reino para este mundo. Número 10. Um caminho de vida justa diante de Deus. Ó homem, ele te declarou o que é bom. E o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Este versículo elimina todo o barulho das complexidades da vida e nos oferece algo simples, mas transformador. Deus não nos deixou adivinhando o que Ele espera de nós. Está claro e direto: justiça, misericórdia e humildade.
Três coisas que não apenas refletem o caráter de Deus, mas também têm o poder de transformar nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Praticar a justiça é o primeiro chamado. E não se trata apenas de grandes causas ou de lutar contra injustiças globais, embora isso também seja importante. Trata-se de como vivemos a cada dia, nas pequenas decisões que tomamos. Você trata as pessoas com retidão? Age com integridade, mesmo quando ninguém está olhando? Praticar a justiça significa não se aproveitar da fraqueza dos outros, não tirar vantagem onde sabemos que podemos e ser honestos em todas as nossas relações. Isso cria um ambiente de respeito e dignidade, não apenas entre nós, mas também diante de Deus, que vê tudo. Mas Deus não para por aí. Não basta ser justo. Ele nos chama a amar a misericórdia. E amar a misericórdia é muito mais do que sentir pena de alguém ou ajudar apenas quando temos tempo de sobra. Amar a misericórdia significa agir com compaixão, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando acreditamos que alguém não merece. Pense nisso. Quantas vezes recebemos a misericórdia de Deus, mesmo quando não a merecíamos? É isso que Ele nos pede. Estender a mão ao necessitado, perdoar quem nos decepcionou, mostrar bondade a quem está ferido. Porque ao fazer isso, estamos imitando o coração de um Deus que combina justiça com graça de forma perfeita. E então vem a humildade, esse ingrediente essencial que conecta tudo. Andar humildemente com o teu Deus não é se diminuir nem pensar menos de si mesmo, mas reconhecer que não somos a autoridade final. Deus é. Implica render nossa vontade a dele, aceitar que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, mesmo quando não os entendemos completamente. A humildade nos protege da arrogância, de acreditar que podemos fazer tudo por conta própria ou que somos melhores do que os outros. Quando caminhamos em humildade diante de Deus, conseguimos ver nossa vida e nossas relações a partir da perspectiva dele, com gratidão e dependência de sua orientação. Essas três ações, praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar em humildade, resumem o coração do que significa viver uma vida que agrada a Deus. Não é complicado nem está reservado para poucos. É um chamado prático, alcançável, mas profundo. Deus não exige sacrifícios grandiosos nem façanhas impossíveis. Ele pede um coração disposto a agir com retidão, amar com compaixão e caminhar com Ele em obediência. Agora, aqui está a parte mais desafiadora. Como estamos vivendo essas verdades? Estamos sendo justos em nossas palavras e ações. Estamos demonstrando misericórdia para aqueles ao nosso redor, mesmo quando não é fácil. Estamos rendendo nossas decisões e atitudes à orientação de Deus com humildade? Este é o momento de refletir, ajustar o que for necessário e pedir a Deus que transforme o que em nós ainda não está alinhado com sua vontade. Ao viver dessa forma, experimentaremos algo incrível, uma vida mais plena, mais em paz e mais conectada com o propósito para o qual fomos criados. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus não apenas agrada ao Criador, mas também nos transforma de dentro para fora. E ao fazer isso, nos tornamos instrumentos de sua luz e seu amor em um mundo que tanto precisa. Número 11. A salvação. Provém do juiz justo. Ele nos salvou não por obras de justiça que tivéssemos feito, mas por sua misericórdia. Tito 3, 5. Este versículo é como uma brisa de ar fresco para a alma. Quantas vezes nos sentimos insuficientes, pensando que nunca fazemos o suficiente para estar bem diante de Deus? Tito nos lembra de algo incrível. Nossa salvação não depende de nossas obras. Não importa o quanto tentemos, não podemos ganhar o favor de Deus com nossos esforços. Ele nos salvou, não pelo que fizemos, mas pelo que Ele fez, pela sua misericórdia. Pense nisso. Deus é o juiz perfeito. Seu padrão é tão alto que nenhuma obra humana pode atingi-lo.
Às vezes, tentamos compensar nossas falhas com boas ações, como se estivéssemos em uma balança espiritual. Mas não funciona assim. A perfeição de Deus não pode ser igualada por méritos humanos. Isso não é para nos desanimar, mas para nos libertar. Ele tira esse peso de tentar constantemente ser bom o suficiente. Não precisamos conquistar sua aceitação. É um presente imerecido e isso muda tudo. A misericórdia de Deus é o coração deste presente. Embora Ele tenha todo o direito de nos julgar pelas nossas falhas, Ele decidiu nos estender sua graça. Isso não significa que Ele ignora o pecado, mas que escolheu lidar com ele de uma forma que não anula sua justiça. Através de sua misericórdia, vemos que o juiz perfeito também é um pai compassivo. Ele não nos pede uma lista de conquistas antes de nos aproximarmos dele. Apenas nos pede um coração disposto a receber sua graça. E quando entendemos isso, encontramos esperança, porque sabemos que não somos rejeitados pelas nossas falhas. Pelo contrário, somos recebidos com amor. Esse equilíbrio entre justiça e graça é surpreendente. A justiça de Deus não desaparece. Não é como se ele simplesmente fizesse vista grossa ao pecado. Ele encontrou uma maneira de nos redimir sem comprometer seu caráter. Esse caminho é Jesus. O sacrifício de Cristo satisfaz a exigência da justiça, mas ao mesmo tempo abre a porta para a misericórdia. Isso nos mostra que o juiz que poderia nos condenar escolheu nos salvar. Sua graça não contradiz sua justiça, ela a completa. Ele não é apenas justo, mas também o que justifica. Receber essa salvação nos muda. Não podemos conquistá-la, mas podemos responder a ela. Viver com gratidão pelo que Deus fez é a resposta natural. Nossa obediência não é uma tentativa de pagar algo que nunca poderíamos pagar, mas um reflexo da nova vida que recebemos. Quando vivemos agradecidos, nossas ações e decisões começam a se alinhar com a vontade de Deus. Não para ganhar seu favor, mas porque já o temos. Isso nos leva a algo ainda mais profundo. Confiar na misericórdia de Deus nos dá paz. Quando deixamos de depender de nossas obras e descansamos em sua graça, deixamos de sentir aquela ansiedade espiritual de será que sou suficiente? Reconhecer que não podemos nos salvar sozinhos nos leva a nos render a Ele. E nessa rendição, encontramos um relacionamento íntimo com o juiz que não só nos julga, mas também nos ama. Então, se alguma vez você se sentiu insuficiente, lembre-se disso. Sua salvação não depende de você, mas dele. Sua misericórdia é maior do que suas falhas, e sua graça é o presente que transforma sua vida. Não tente conquistá-la, apenas receba seu amor e deixe que essa verdade te liberte. Viva com confiança no juiz justo que te salvou, não pelas suas obras, mas por sua misericórdia infinita. Número 12. Transformação do ser interior diante do juízo de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Este versículo nos dá uma chave para viver uma vida que realmente reflete a vontade de Deus. E não se trata apenas de mudanças externas ou de cumprir regras superficiais. O que Deus busca é algo muito mais profundo. Uma transformação de dentro para fora. Uma mente renovada que interprete a vida não pelos padrões do mundo, mas pela sua verdade. O mundo tem uma maneira de tentar nos moldar, não é verdade? Ele nos diz o que é importante, o que devemos perseguir, como devemos nos comportar. Mas a maioria dessas ideias está centrada no superficial, no efêmero. O sucesso, segundo o mundo, muitas vezes é medido por quanto você tem, como você aparenta ou quão popular é. Mas quando olhamos para isso sob a perspectiva de Deus, tudo isso parece vazio. Conformar-se com este século significa cair nessa armadilha, adotar padrões culturais que nada têm a ver com os princípios divinos. Dizer não a isso não é fácil, mas é o primeiro passo para viver sob a autoridade de Deus. E é aqui que entra a renovação da mente.
Transformar-se não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, algo que ocorre quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior. Mudar a forma como pensamos não é apenas uma questão de força de vontade. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É a sua verdade que ilumina nossas decisões, nossas prioridades, até mesmo a forma como enfrentamos os desafios da vida. Uma mente renovada começa a ver as coisas como Deus as vê. O que antes parecia importante perde valor. E o que realmente importa começa a ocupar o lugar central. Essa transformação não é uma mudança superficial. Não se trata apenas de se comportar melhor ou tomar decisões mais certas. É algo muito mais profundo. É uma mudança no coração, na forma como entendemos nossa relação com Deus, com os outros e conosco mesmos. É compreender que cada pensamento, cada ação e cada decisão podem ser guiados pelo padrão divino. E isso não é um peso, é uma oportunidade. Nos prepara para viver sob sua autoridade, para refletir sua justiça e seu amor em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em tudo o que fazemos. Quando vivemos dessa maneira, o juízo divino deixa de ser algo a temer. Não porque sejamos perfeitos, mas porque estamos alinhando nossa vida com a sua vontade. Uma mente renovada nos permite prestar contas com integridade, sabendo que, embora ainda estejamos em processo, nossa direção está sendo guiada por Deus. Essa transformação interior é o que nos faz oferecer uma vida aprovada pelo Juiz Supremo. Não porque sejamos suficientes por nós mesmos, mas porque Ele nos renovou desde dentro. E tudo isso começa com uma decisão diária. Buscar a renovação da nossa mente não é algo que fazemos uma vez e está feito. É um compromisso constante. Estudar sua palavra, refletir em sua verdade e orar para que o Espírito Santo transforme as áreas da nossa vida que precisam se alinhar com Ele. É um processo contínuo, mas também um privilégio, porque a cada dia que nos renovamos, nossa vida brilha mais com a justiça, a sabedoria e o amor do Criador. Então a pergunta é: o que vamos fazer hoje? Vamos nos conformar com o que o mundo nos oferece ou buscar essa transformação que só Deus pode trazer? Decida hoje renovar sua mente. Permita que sua verdade guie cada pensamento, cada decisão, cada passo que você der. E ao fazer isso, você verá como sua vida começa a refletir a beleza e a perfeição da sua vontade. Número 13. Integridade diante do olhar do Juiz Supremo. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Provérbios 21:2. Este versículo nos confronta com uma verdade que pode ser desconfortável, mas essencial. Nem sempre somos tão justos ou corretos quanto pensamos. Podemos acreditar que nossas decisões estão perfeitamente alinhadas com o que é certo, mas Deus vai além do que vemos ou queremos ver. Ele não apenas observa nossas ações externas, mas examina profundamente o que está em nosso coração. Você já se convenceu de que estava fazendo a coisa certa apenas para perceber mais tarde que suas motivações não eram tão puras? Isso acontece com todos nós. Nosso julgamento humano é falível e frequentemente distorcido pelo egoísmo, pelo orgulho ou até mesmo pela ignorância. Podemos justificar nossas decisões, racionalizar nossos erros e até nos acreditar justos aos nossos próprios olhos. Mas Deus, com sua justiça perfeita, não se deixa enganar por nossas autojustificações. Ele pesa os corações, examina as intenções, não para nos condenar, mas para nos revelar a verdade e nos guiar à integridade. Essa realidade nos convida a uma reflexão profunda. Estamos vivendo com uma integridade genuína ou apenas aparentamos justiça? As aparências externas podem enganar as pessoas, mas não a Deus. Ele vê o que está por trás de cada ação, as motivações ocultas, os desejos mais profundos e até mesmo as lutas que enfrentamos em silêncio. Isso não deve nos amedrontar, mas nos lembrar de que não podemos impressionar a Deus com máscaras.
A hipocrisia não tem lugar diante do seu olhar. O que ele realmente busca é um coração sincero, disposto a ser moldado pela sua verdade. Ser íntegro diante de Deus vai muito além de cumprir uma lista de regras ou parecer bondoso. A integridade nasce no profundo, quando permitimos que sua verdade transforme nossa maneira de pensar, sentir e agir. Não se trata de perfeição, pois todos falhamos. Trata-se de sermos honestos com Deus, reconhecendo nossas falhas e buscando sua orientação para corrigi-las. Saber que Deus pesa os corações nos leva a uma humildade saudável. Reconhecemos que não podemos enganá-lo e, ao mesmo tempo, admitimos nossa constante necessidade de sua graça. A chave está em crescer em honestidade espiritual. Isso significa reservar tempo para avaliar nossas motivações. Por que fazemos o que fazemos? É para agradar a Deus ou para buscar reconhecimento das pessoas? Esse tipo de autoavaliação nem sempre é confortável, mas é essencial para o nosso relacionamento com Ele. E não estamos sozinhos nesse processo. Podemos pedir ao Espírito Santo que nos revele o que está em nosso coração e nos mostre as áreas que precisam ser transformadas. Essa prática nos aproxima da santidade e nos prepara para viver com integridade, mesmo em um mundo que frequentemente valoriza mais as aparências do que a autenticidade. Viver com transparência diante de Deus é libertador. Não precisamos esconder nossas lutas nem fingir ser algo que não somos. Podemos abrir nosso coração a Ele em oração, pedindo que revele nossas intenções e as alinhe com sua vontade. Estudar sua palavra nos ajuda a confrontar nossas ideias com sua verdade, enquanto a reflexão diária nos permite ajustar nosso caminho. Um coração íntegro não teme o juízo divino, porque sua meta não é a perfeição humana, mas agradar sinceramente a Deus. Portanto, da próxima vez que você enfrentar uma decisão ou avaliar suas ações, faça a si mesmo esta pergunta: o que realmente está no meu coração? E lembre-se, Deus não pesa para condenar, mas para transformar. Abramos nossos corações àquele que vê com clareza, permitindo que Ele molde nossas intenções e guie nossas vidas segundo sua verdade. Porque um coração íntegro, alinhado com Deus, não apenas agrada ao Criador, mas também vive na paz que só Ele pode oferecer. Número 14. A recompensa para os fiéis. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:8. Este versículo é como uma promessa escrita com fogo no coração de cada crente. Ele nos lembra que Deus não apenas observa nossas lutas, sacrifícios e esforços, mas os recompensa com algo que nenhum reconhecimento terreno pode igualar. Uma coroa de justiça, uma recompensa eterna, dada não por acaso, mas pelo justo juiz que conhece cada detalhe de nossa vida. A coroa de justiça é muito mais do que um simples símbolo. Ela representa a recompensa reservada por Deus para aqueles que correram a corrida da fé, para os que permaneceram firmes, mesmo quando o caminho se tornou difícil. Não é um prêmio dado por popularidade, posição ou habilidades humanas, mas pela fidelidade. É uma distinção eterna, concedida por aquele que realmente importa, o Senhor. Tudo o que fazemos por Ele, cada ato de obediência, cada momento em que escolhemos sua vontade em vez da nossa, é visto e valorizado. Ele não esquece nada. Deus, como justo juiz, avalia com uma perfeição que não se encontra neste mundo. Aqui, muitas vezes, as boas ações passam despercebidas e o esforço de muitos não é reconhecido. Mas com Deus é diferente. Ele vê os sacrifícios que outros não veem, as decisões difíceis que tomamos para permanecer no caminho certo, mesmo quando ninguém mais sabe. Sua memória é perfeita, cada lágrima derramada, cada luta superada, cada passo de fé, tudo conta para Ele, e em sua justiça Ele garante que nada ficará sem recompensa.
Essa promessa da coroa de justiça também é uma fonte de esperança, especialmente em tempos de provação. Há momentos em que tudo parece esmagador, quando o peso das dificuldades nos faz pensar que não conseguiremos continuar. Mas, ao nos lembrarmos de que há uma recompensa eterna nos esperando, nosso espírito se fortalece. Saber que nosso esforço não é em vão, que a recompensa é certa, nos dá força para nos levantarmos uma e outra vez. Essa perspectiva eterna nos ajuda a ver além das provações temporais, dissipando o desânimo e renovando nosso compromisso com Deus. Viver com os olhos fixos no eterno transforma a maneira como caminhamos. Já não buscamos a aprovação das pessoas, nem nos preocupamos em acumular elogios terrenos. Sabemos que tudo isso é passageiro. O que realmente importa é a aprovação divina, a recompensa que vem de Deus. Essa esperança nos torna autênticos, firmes em nossa fé, independentemente das pressões que enfrentamos. E nos liberta das comparações, porque nosso objetivo não é competir com os outros, mas agradar ao nosso Criador. A coroa de justiça não é apenas um conceito teológico, é uma motivação prática para a nossa vida diária. Persistir na justiça, amar, servir e obedecer a Deus, tudo isso tem um propósito eterno. Cada ato de fidelidade, por menor que pareça, é um investimento seguro no reino de Deus. Não importa se os outros percebem ou não, porque o único que realmente importa, o justo juiz, vê tudo. Por isso, não desista. Cada passo que você dá no caminho da fé o aproxima mais dessa coroa de justiça que Deus prometeu. Mantenha seus olhos fixos nele, corra a corrida com perseverança e confie em sua promessa. Porque quando o dia chegar e você estiver diante do justo juiz, receberá uma recompensa que fará com que cada sacrifício tenha valido a pena. Essa é a esperança que nos sustenta, a certeza de que nosso esforço não é em vão e que no final estaremos com Ele para sempre. Número 15. A consumação do juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Esta passagem nos leva a um momento que será o clímax da história humana, o juízo final. Nesse dia, nada ficará oculto, tudo será revelado. Decisões, palavras, ações e até as intenções mais profundas do nosso coração estarão expostas diante do Juiz Supremo. É um dia que não faz distinção, pois todos, independentemente de quem sejam, estarão de pé diante do trono de Deus. Pense nisso, grandes e pequenos, poderosos e humildes, todos comparecerão sem distinções. Naquele momento, não importará se alguém foi rico, famoso ou viveu uma vida de prestígio. Tampouco importará se alguém foi esquecido ou desconhecido. Diante de Deus, todos somos iguais. Isso não apenas demonstra sua imparcialidade perfeita, mas também elimina qualquer desculpa ou pretexto. Ninguém terá uma posição privilegiada no juízo final. Isso nos lembra que o que realmente importa não são os títulos terrenos, mas como vivemos diante do Criador. Os livros serão abertos, e o que estiver escrito neles será o padrão para o juízo. Esse conceito é solene, não é verdade? Cada ato, palavra e motivação será registrado. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Mas isso não deve nos encher de medo, e sim de responsabilidade. Saber que tudo o que fazemos importa, nos convida a viver com integridade. Nenhuma injustiça ficará sem resolução, e nenhum ato de bondade será ignorado. Cada decisão tem um peso eterno. Esse conhecimento nos encoraja a sermos cuidadosos com nossas escolhas, não por medo, mas porque desejamos honrar o Deus que nos conhece por completo. O juízo final não é um evento arbitrário, é o ajuste definitivo de todas as contas morais. Em um mundo onde o mal muitas vezes parece prevalecer, essa verdade é um consolo. O mal não sairá vitorioso, a justiça divina prevalecerá e tudo será colocado em seu devido lugar.
Isso traz esperança àqueles que sofreram injustiças, que foram feridos, traídos ou maltratados. Deus vê e seu juízo será perfeito. Esse dia também confirma sua santidade, pois ele não pode tolerar o pecado, mas em sua graça providenciou um caminho para a redenção. Preparar-se para esse dia não significa viver com medo constante, mas com uma perspectiva eterna. Entender que esse momento chegará nos ajuda a alinhar nossas vidas com a vontade de Deus. Mas aqui está a chave. Não enfrentamos esse juízo sozinhos. Confiar em Cristo e em sua graça é o que nos capacita a estar diante do trono sem temor. Ele já pagou o preço pelos nossos pecados e em seu sacrifício encontramos a paz e a segurança de que precisamos. Esse conhecimento transforma a maneira como vivemos, nos motiva à fidelidade e nos convida a uma transformação interior que se reflete em nossas ações. Viver com a perspectiva do juízo final não é paralisante, é libertador. Isso nos dá um propósito eterno, nos encoraja a tomar decisões que realmente importam e nos impulsiona a viver com justiça, humildade e misericórdia. Cada dia é uma oportunidade para honrar a Deus, refletir seu caráter e nos preparar para aquele momento em que estaremos diante dele. E embora esse dia seja solene, também será glorioso, pois estaremos diante do juiz justo, que também é o nosso Salvador. Portanto, viva com os olhos fixos no eterno. Faça de cada ato uma expressão da sua fé, sabendo que nada escapa ao alcance de Deus. E confie que, quando esse dia chegar, o juiz que revelará tudo também será aquele que o receberá com graça, se você tiver colocado sua fé nele. Pois no final, não será apenas um dia de juízo, mas o dia em que a justiça divina triunfará por completo e estaremos na presença do Senhor por toda a eternidade. Número 16. O papel de Cristo como juiz supremo, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5, 22. Essas palavras nos revelam uma verdade impressionante. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas também nosso juiz. Deus Pai confiou completamente o julgamento da humanidade a Cristo, e isso nos diz muito sobre quem Ele é. Não estamos falando de um juiz comum, mas do Filho de Deus, que possui a autoridade suprema para julgar cada vida, cada ação e cada pensamento. Essa é uma autoridade divina, inigualável e definitiva. Jesus não é um juiz parcial, nem influenciado por opiniões humanas. Sua autoridade não é compartilhada nem delegada a ninguém além dele. Deus Pai decidiu que todo julgamento cabe ao Filho, e isso destaca não apenas sua divindade, mas também a confiança absoluta entre o Pai e o Filho. Cristo não tem apenas o poder, mas também a sabedoria e a justiça perfeitas para exercer esse poder. Esse julgamento não pode ser manipulado nem influenciado por nada ou ninguém. É inabalável, definitivo e, acima de tudo, perfeitamente justo. Quando pensamos em justiça, muitas vezes a associamos a imperfeições, porque é isso que vemos no mundo. Mas Jesus não julga com preconceitos, emoções humanas ou erros. Seu julgamento está baseado na verdade absoluta. Ele conhece não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Conhece nossas motivações, nossas lutas e nossos corações. Isso significa que seu julgamento será completamente justo e equitativo, pois nada está oculto diante dele. Ninguém será julgado além do que merece, mas também nenhuma injustiça será esquecida. E aqui está o maravilhoso. Embora Jesus seja o juiz, ele também é o Salvador. Em seu julgamento não encontramos apenas justiça, mas também redenção. Ele não está lá para nos condenar sem esperança. Seu julgamento inclui a possibilidade de perdão e restauração. Seu sacrifício na cruz nos garante que, embora sejamos culpados, temos acesso à sua graça. Isso não é uma contradição, mas uma demonstração de seu caráter completo. Ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo.
A cruz e o julgamento caminham juntos. Na cruz, ele pagou o preço por nossa condenação e no julgamento oferece redenção àqueles que confiam nele. Reconhecer Jesus como juiz supremo nos impulsiona a viver com fé e obediência. Não se trata de ter medo, mas de viver com temor reverente, sabendo que nossas vidas estão sob seu olhar. Isso nos leva a alinhar nossas ações, decisões e pensamentos com sua vontade. Nos convida a confiar em seu julgamento perfeito, a caminhar em sua verdade e a buscar sua direção em tudo o que fazemos. Esse entendimento também nos motiva a aprofundar nosso relacionamento com ele, porque saber que o juiz é também nosso redentor nos enche de esperança. Agora, como integramos isso em nossa vida diária? Viver com a autoridade de Cristo como juiz significa agir com integridade, não apenas externamente, mas também no mais profundo de nosso ser. Saber que Ele vê tudo não é para nos aterrorizar, mas para nos guiar a uma vida autêntica, sem máscaras. Isso nos impulsiona a buscar seu perdão todos os dias, a nos arrepender quando falhamos e a permitir que sua justiça e misericórdia transformem nosso caráter. Cristo como juiz não é uma figura distante ou fria. Ele é nosso Salvador, que nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. E isso nos traz paz. Saber que quem nos julgará é também quem nos ama e deu sua vida por nós nos enche de confiança. Então vivamos de uma forma que reflita sua autoridade, seu amor e sua verdade. Cada dia, cada decisão é uma oportunidade de honrar aquele que tem todo o poder, mas também toda a misericórdia para julgar nossas vidas com justiça e compaixão. Número 17. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, porque é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo Coríntios 5:10. Essas palavras nos lembram de uma realidade que muitas vezes tentamos evitar. Todos nós teremos um momento diante de Cristo, onde nossas vidas serão avaliadas, não de acordo com os padrões humanos, mas segundo os de Deus. Ninguém está isento, ninguém pode delegar essa responsabilidade. Cada um de nós enfrentará o julgamento pessoal do Senhor. Esse julgamento não é algo arbitrário ou caprichoso. É uma avaliação justa, baseada em nossas ações, nas decisões que tomamos e em como usamos o tempo e as oportunidades que Deus nos deu. Cada ação, cada palavra e cada pensamento contam, porque refletem quem realmente somos. Não se trata de acumular boas obras como troféus, mas de viver com uma consciência plena de que nossas escolhas têm consequências eternas. Não podemos nos desculpar culpando os outros ou alegando ignorância. Esse será um momento entre você e Cristo, face a face, onde tudo será revelado. Cristo avaliará tanto o bem quanto o mal, porque sua justiça é completa. As boas obras que fizemos, mesmo que ninguém mais tenha notado, serão reconhecidas e recompensadas. Mas também as decisões erradas, as ações egoístas e os momentos em que falhamos, tudo será examinado. Isso não deve nos encher de medo, mas sim nos motivar a viver uma vida que busque o bem em todo momento. Cada dia é uma oportunidade para semear algo positivo, para refletir o amor de Deus em nossas palavras e ações. A integridade desempenha um papel crucial aqui. Viver com integridade significa que nossas ações são coerentes com nossa fé, que não apenas declaramos seguir a Cristo, mas demonstramos isso com nossa maneira de viver. De que adianta dizer que seguimos a Cristo se nossas decisões refletem o contrário? A falta de integridade não apenas prejudica nossa relação com Deus, mas também afeta nosso testemunho diante dos outros. No final, o tribunal de Cristo não julgará as aparências, mas a verdade de nosso coração. No entanto, o propósito do julgamento de Cristo não é apenas condenar. Cristo é um juiz justo, mas também é nosso Redentor. Esse julgamento é uma oportunidade para a restauração, para aperfeiçoar nossa relação com Ele.
Será um momento em que a verdade de nossas motivações será revelada, e embora isso possa ser difícil de aceitar, também é um convite à transformação. Deus não quer que vivamos com culpa ou medo, mas com um coração disposto a se alinhar cada vez mais com sua vontade. Esse julgamento nos lembra que nossa vida tem um propósito eterno e que cada passo que damos pode nos aproximar mais dele. Então, como podemos nos preparar para esse momento? A resposta não está em complicar nossa vida com listas intermináveis de tarefas, mas em viver em constante preparação. Isso significa reservar um tempo regularmente para avaliar nossas ações e motivações. Perguntar: isso que estou fazendo honra a Deus? Reflete seu amor e sua justiça? E quando percebemos que falhamos, recorrer a Ele em oração, pedindo perdão e orientação para mudar. Esse processo de reflexão e transformação nos ajuda a permanecer no caminho certo. Viver com a perspectiva do tribunal de Cristo não é algo que deva nos paralisar, mas sim nos inspirar. Dá-nos um foco claro, uma direção para nossas vidas. Lembra-nos de que nossas ações importam, não apenas agora, mas para a eternidade. E mais importante ainda, garante-nos que estamos nas mãos de um juiz justo, que não apenas vê nossas falhas, mas também nosso esforço sincero em segui-lo. Então, viva com propósito. Ame, sirva, faça o bem, não por medo, mas porque sabe que sua vida está sob o olhar amoroso de Cristo. E confie que quando esse dia chegar, você estará diante de um juiz que não apenas é justo, mas também misericordioso. Alguém que te conhece completamente e que deseja te dar uma eternidade ao lado dele. Número 18. A recompensa final no juízo. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Estas palavras de Jesus nos enchem de esperança e expectativa. Falam de um momento definitivo, o retorno de Cristo, mas também de algo profundamente pessoal. Uma recompensa específica, única, planejada para cada um de nós conforme nossas ações. Isso não é apenas uma promessa distante. É uma realidade que deve transformar a maneira como vivemos hoje. Pense nisso. O próprio Jesus declara que a sua recompensa está com ele. Não será algo delegado nem entregue por outros. Ele, o Rei dos Reis, virá com sua justiça perfeita e seu amor infinito para nos conceder o que nossas obras merecem. Isso nos assegura que nossas vidas não passam despercebidas. Cada ato de bondade, cada esforço para fazer o bem, cada momento em que escolhemos o caminho dele em vez do nosso, tem um valor eterno. Ele vê tudo, inclusive aquilo que ninguém mais nota. Mas essa promessa também traz um senso de urgência. Jesus diz: eu venho sem demora. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que cada momento conta. Viver com a certeza de que sua vinda é iminente nos motiva a permanecer vigilantes, a não adiar nossa fé nem nossas boas ações. Quantas vezes deixamos para amanhã o que sabemos que deveríamos fazer hoje? Este chamado à prontidão não é para nos assustar, mas para nos ajudar a focar nossas vidas no que realmente importa. O juízo de Cristo será justo e as recompensas serão proporcionais às nossas obras. Mas não se trata apenas do que fazemos, mas do coração por trás das nossas ações. Por que fazemos o que fazemos? É para a nossa própria glória ou para a dele? As recompensas eternas não são medidas pela quantidade de obras, mas pela qualidade e pela motivação que as impulsiona. As ações que refletem o amor, a justiça e a misericórdia de Deus são as que ele valoriza e recompensa. E o melhor de tudo é que essas ações não precisam ser grandiosas. Até mesmo um pequeno ato de bondade, feito com amor, pode ter um impacto eterno. Essa promessa tem o poder de transformar nosso dia a dia. Quando vivemos com a certeza de que nossas ações têm um eco eterno, nossas prioridades mudam. Deixamos de buscar gratificações temporárias e começamos a investir naquilo que realmente importa.
Ser honestos no trabalho, ser pacientes com os outros, ajudar quem está em necessidade, perdoar quem nos feriu. Tudo isso ganha um significado mais profundo. Não são apenas boas ações, são sementes que plantamos para a eternidade. Então, como podemos viver com essa promessa em mente? Primeiro, devemos avaliar nossas prioridades. Perguntemo-nos se nossas decisões refletem o valor das recompensas eternas. Estamos investindo nosso tempo e recursos em coisas que agradam a Deus? Segundo, cultivemos hábitos e atitudes que reflitam o caráter de Cristo, integridade, compaixão, generosidade. E terceiro, confiemos em sua promessa. Ele não mente, e quando diz que sua recompensa está com ele, podemos ter certeza de que cumprirá sua palavra. Viver com os olhos fixos na recompensa eterna não é um fardo, mas um privilégio. Dá-nos propósito, motiva-nos a sermos melhores e nos conecta com a vontade de Deus. E quando finalmente estivermos diante dele, quando receberemos essa recompensa que ele reservou para nós, saberemos que cada sacrifício, cada esforço valeu a pena, porque nada se compara a ouvir Jesus dizer: "Muito bem, servo bom e fiel." Ao longo deste caminho, contemplamos a grandeza de um Deus que não erra, que não favorece uns em detrimento de outros e cujo julgamento não é influenciado por interesses humanos. Entendemos que sua justiça não é um fardo pesado, mas um farol seguro. Não é uma sentença sem esperança, mas uma porta para a redenção. Deus, o juiz supremo, nos convida a viver em harmonia com seu caráter, agir com justiça, amar a misericórdia, caminhar com humildade e confiar em sua soberania absoluta. Ao submeter nossa vida à sua autoridade perfeita, descobrimos que não há temor que prevaleça, não há dor que permaneça sem propósito, nem injustiça que escape ao seu olhar. Sua mão firme sustenta o universo, e seu abraço misericordioso alcança o nosso coração. Agora você sabe que não navega sozinho em meio à confusão humana. Tem um ponto de referência eterno e inabalável. Permita que essa verdade molde suas decisões cotidianas, impregnando sua mente e coração com a certeza de que Deus, seu juiz supremo, não apenas vela pela sua causa, mas também o convida a caminhar sob a luz de sua justiça perfeita. Nesta entrega e confiança, você encontrará a transformação que sua vida anseia e a paz que excede todo entendimento. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: "Estou mais perto de Deus", para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.